mais uma vez, né? Fui desafiado para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor conceda graça e misericórdia diante dos irmãos e diante de Deus, amém? Irmãos, o Josi havia comentado numa das reuniões que o tema desse ano, né? E nós tínhamos aprendido também no congresso, que é o discipular. Então, nós somos irmãos em Cristo, mas como temos discipulado nossos irmãos, nossos filhos, nossos parentes? Como temos praticado isso? O Senhor tem tocado no meu coração e já tem um tempo eu venho estudando, ouvindo, né, o livro de 1 Coríntios. E aqui fala da preocupação de Paulo com o povo de Corinto. Então, como discipulador, ele lembra do povo e fala: não pode continuar dessa forma, eu preciso fazer algo, preciso alertá-lo. E a palavra diz que ele é alertado por uma família de irmãos, que a igreja está se corrompendo. Então, aqui fala sobre a divisão da igreja, o perigo da divisão da igreja. Fala do perigo das palavras distorcidas do Evangelho. E depois ele fala sobre o mais importante sobre tudo isso, que é o amor. Então eu vou passar um pouquinho aqui, uma forma de estudo, mas que o Senhor me capacite para falar como Ele desejar. A princípio eu tinha pensado em fazer um resumão de cada tópico, porque é muito importante. São lições para a igreja de hoje. Ele fala sobre matrimônio, ele fala sobre como lidar com questões de ofertas. Então ele fala um pouco sobre tudo, mas eu vou focar em alguns pontos mais críticos, crendo que o Senhor pode nos ensinar mais uma vez essa manhã, amém? Então abram lá, irmãos, 1 Coríntios, a princípio do 10 ao 13. 1 Coríntios, a princípio, vamos ler do 10 ao 13. Irmãos, a gente precisa atentar para a unidade da igreja. Aqui a igreja de Corinto estava lutando contra a separação da igreja. Então, falsos líderes, falsas doutrinas, e às vezes doutrinas pregadas entre nós mesmos. Aqui Paulo, ele era desafiado por Pedro e por Apolo. Apolo havia sido discípulo dele. E Pedro, quem é Pedro, irmãos? Um dos principais apóstolos de Cristo. E ele era desafiado, confrontado. Então diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Por isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou até mesmo eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado a favor de vocês? Foram batizados em nome de Paulo? Aí eu vou pedir para que os irmãos vão agora Coríntios 3. Diz assim: porque ainda são carnais. Versículo 3 também. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo segundo os mundanos? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E ele completa: eu plantei,
Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, que sabedoria de Paulo, irmãos. E Paulo lá na frente ele vai falar, dos apóstolos eu sou o menor, porque além de tudo eu era tão cego que eu segui o próprio Cristo, a igreja de Cristo. Então não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Olha a visão de Paulo, irmãos. E hoje a gente vê tudo ao contrário. Quanto maior a denominação, quanto maior a igreja, mais rico eu sou, mais poderoso eu sou em Deus, eu sou cheio do poder de Deus, eu sou cheio da riqueza de Deus. Irmãos, Deus não quer nada da sua riqueza, Deus não quer nada do seu dinheiro, Deus quer só a sua alma. E eles distorcem o evangelho. E nessa primeira carta escrita aos Coríntios, Paulo teve o propósito de corrigir as desordens daquele povo. Haviam surgido na igreja divisões. Então, como eu falei, estavam desviando a palavra, estavam indo contra os ensinamentos que Paulo havia deixado. Então, para definir aos fiéis um modelo de conduta cristã, Paulo recebe as informações da casa de Cloe, né? E através dessa carta, o apóstolo esclarece aos cristãos diversas orientações e questões de onde estavam errando. Então, a necessidade, a importância de manterem-se unidos, instruções de como lidar com as situações de crise na liderança, costumes imorais, dons espirituais, regras da alimentação. E ele segue a liberdade dos cristãos, porque começaram a acusar Paulo, falar, você não prega a liberdade no espírito? Você não prega a liberdade da lei? Então eu posso fazer o que eu quiser. Olha a distorção da palavra, irmãos. Paulo sempre fala, lembra do sacrifício de Cristo na cruz, lembra do que Ele fez por cada um de nós. A graça é imerecida a nós, mas Deus derramou essa graça poderosa para que cada um tenha salvação. Então somente a graça cancela a lei, mas a lei segue junto com a graça. Mas aqui, olha o pecado e a mentalidade ruim dos irmãos. Se você falou que a graça cancela a lei, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou salvo pela graça. E não é isso, irmãos. Então orienta quanto aos cuidados sobre dons espirituais, lembrando que os dons são diferentes, porém operados por um só Espírito. E ele faz questão de relembrar a ressurreição. Então, como oramos aqui, o pastor orou para que sejamos cheios do Espírito Santo. Então, uns profetizarão, uns orarão em línguas, outros terão a interpretação, outros terão os dons de pregação, de ministração, de adoração. Mas tudo é só um Espírito, tudo vem de Deus, nada vem de nós. E dando um aspecto geral da igreja de Corinto e a cidade de Corinto. Naquela época, Corinto era a cidade mais bem desenvolvida da Grécia. E ela é uma cidade portuária. Então quer dizer, havia muitos imigrantes e imigrantes. Então havia várias etnias naquela cidade. Então várias línguas, vários povos. Então Paulo, como estrategista e usado pelo Espírito Santo, ele funda uma igreja lá. E ele tem acesso a praticamente boa parte ali da região. Por quê? Havia muitos chegares e irem de pessoas, comerciantes. Corinto era uma cidade comerciária e bem sucedida. Porém, era uma cidade totalmente pagã. E tinha vários cultos a ídolos pagãos. Então, vários templos pagãos. Infelizmente. Para vocês terem uma ideia, um dos dois principais ídolos lá era Afrodite. É tão conhecida ainda, é usado até hoje como uma deusa famosa grega, que era pregado através da vida dela, não, da religião, da adoração dela. O desejo, a beleza, fertilidade
Para vocês terem uma ideia, eram oferecidos cultos sexuais em favor de Afrodite. E no templo de Afrodite havia mais de 1000 sacerdotisas para oferecer esse culto pecaminoso. E também Apolo. Apolo era o símbolo masculino da juventude, da perfeição masculina, o corpo perfeito, o corpo ideal. Então, irmãos, Paulo, ele começa a falar sobre a divisão da igreja. Fala, atenta-te à divisão da igreja. Porque aqueles que deveriam caminhar junto em unidade, em determinado momento começou a gerar um certo partidarismo na cidade. Então Apolo, que foi tão usado no início, começou a apagar tudo aquilo que Paulo havia feito com tamanha perfeição. Então Paulo tinha deixado os conceitos sólidos na cidade. O que Apolo fez? Eu sou de Cristo, eu sou o Apolo, eu posso criar as minhas regras também. E começa a desviar o evangelho. E o povo grego, irmãos, por ser um povo culto e sábio, eles se agradavam daquilo que Apolo falava. Apolo é dos nossos, Apolo é inteligente. E o povo grego, ele gosta da retórica, ele gosta de pensar e raciocinar como filósofo. Então Apolo atraía os gregos e pregava aquilo que ele desejava através da eloquência dele, através da sabedoria dele, e enganava os povos. Então, mas não tinha profundidade na vida cristã e na palavra de Deus. Por outro lado, vinha o partidarismo de Pedro, o judeu perfeito. Então aqueles que eram convertidos judeus viam em Pedro a rocha, o partido perfeito. Então via o seu líder, a sua referência. Aqueles convertidos e legalistas pensavam como fariseus. Então eles haviam sido batizados, mas não haviam se convertido, e estavam gerando desunião na igreja. Continuavam pensando e tendo as mesmas obras dos fariseus. Depois tinha também o partido dos cristãos de Jesus. Esses são os perfeitos, não? Perfeito na mente deles, irmãos, porque eles se achavam tão santos, tão perfeitos, tão fiéis, que falavam, eu sou seguidor de Cristo, não sou seguidor de ninguém, eu só sigo a Cristo. E julgavam assim, por ser seu grupo de santidade, criticavam os demais por suas decisões, julgavam-se mais possuidores de Cristo, e não estavam percebendo que estava caindo em pecado espiritual. Então faltou humildade a eles, então o orgulho, a jactância, como foi pregada pelo pastor domingo passado, faziam se sentir tão donos de si, donos da razão, falando, eu sou de Cristo, eu não sou de ninguém, não sou de Paulo, não sou de ninguém, eu estou salvo porque eu sou de Cristo. E depois vinha o partido liberal de Paulo, vamos dizer assim, porque ele pregava a graça, e o pessoal levava como libertinagem, e não como liberdade no espírito. Então os gentios liberais viam em Paulo o proclamador das mudanças libertadoras da prisão da lei para a liberdade da graça. Muitos abusaram da liberdade e caíram na libertinagem, mas Paulo reforça o prêmio da salvação. A igreja tem como prêmio a fidelidade de Deus. Lembra que não somos nada, tudo é graça e merecida de Deus. Tudo vem de Deus e tudo retorna para Deus. Se não for pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, todos estamos mortos e no inferno. Então o sacrifício da cruz de Jesus serve para lembrar, todas as vezes, Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, o seu sangue nos lavou e nos remiu. Hoje temos a esperança que Paulo pregava, em Cristo Jesus. Paulo fala sobre uma falsa prosperidade daquele povo, que se achavam tão sabidos, tão salvos, e no determinado tempo começaram a prosperar, e viviam como ricos. O que a palavra fala, irmãos? Quanto mais prósperos, mais devemos ajudar, e quantos mais ricos eles se tornavam, mais orgulhosos ficavam. E ao invés da igreja prosperar e crescer e avançar, cada um foi criando o seu partido, cada um foi criando o seu quadrado. Eu sou mais importante do que ele. Não, mas o meu partido fala a verdade. Não, mas eu sou mais cristão do que você. Ah, mas eu sou como Pedro, Pedro foi um dos primeiros. Nada disso, irmãos. Então a arrogância e o orgulho estavam tomando conta daquele povo, e dizia não se importar
em ser julgados por homens, mas sim julgados por Deus. Isso Paulo se levanta. Por quê? Já havia uma divisão entre eles, e ao invés dos irmãos se unirem e numa determinada causa apresentarem o julgamento a irmãos, eles iam aos homens do mundo, para que fossem julgados por homens mundanos e pagãos. E Paulo fala: não me importa se vocês vão me julgar bem ou mal, não importa se vou ser julgado por homens ou não, importa o meu julgamento de Deus. A minha satisfação eu devo a Deus, então não importa quem vai me julgar, o meu julgamento fiel é do Senhor. Então Paulo pede para que sejam seus imitadores, e que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em poder. Então hoje nós vemos muito, irmãos, muito. Você liga a TV, você vê um monte de bizarrices. Você vê pregações, um monte de bizarrices. Você vê o evangelho sendo distorcido, irmãos. Vocês veem aqueles pregadores enriquecendo. Tem alguma semelhança aqui? E agora cada um defende a sua causa, ninguém defende a causa de Cristo. Estou falando dos aberradores, tá? Então eles não defendem a causa Cristo, a crucificação de Cristo, a salvação de Cristo, porque o mais importante é a salvação, irmãos, senão de nada valerá estarmos aqui. E aqueles que negam a cruz de Cristo e a ressurreição, como eles passaram a negar, está negando a ressurreição de Cristo. Se eles negam que é a ressurreição de Cristo, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, de nada vale a pena a nossa fé. Mas nós temos a certeza e a convicção que Cristo morreu e ressuscitou, amém? E hoje somos salvos pelo sangue do Cordeiro, amém? Salvados e remidos. Eu vou para um ponto 2, Coríntios 1 Coríntios 1,18. Eu fiz um breve apanhado, mas eu acho muito importante. Fala sobre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Então Coríntios 1,18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E às vezes a gente vai pregar a crucificação de Deus no trabalho, na escola, onde seja, o pessoal fala: isso é loucura, isso é loucura, isso é uma fábula, isso é uma invenção, é uma história muito bem contada. Eu falei: é uma história para você, mas para mim é o poder de Deus, para mim é o poder da salvação, para mim é o poder da salvação da humanidade. Aí Coríntios, dando um segmento aqui, 2,14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, para aqueles que não receberam o Espírito, as coisas do Espírito lhes são loucuras. Então, a palavra da pregação de Cristo lhes são loucuras. Mas para aqueles que foram chamados, aqueles que foram salvos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que estão recebendo da palavra como uma boa palavra, discerne espiritualmente. O Espírito convence, não é o pastor que convence, não é o pregador. A palavra diz que é o Espírito quem convence, é o Espírito quem faz, é o Espírito que dirige. Então Paulo, quando ele se apresenta a esse povo, ele não vai no discernimento dele, e ele fala: quando eu me dirigi a vocês, não me dirigi com eloquência, não me dirigi com a minha sabedoria, não me dirigi com orgulho, mas eu fui até vocês com medo, com tremor, porque sabendo que o Espírito não vem apenas de palavras, mas é demonstração de força, de Espírito, de fogo e de poder. É assim que o Espírito faz. Então Paulo fala: eu vou me diminuir, para que o Espírito fale através da minha vida. E assim ele faz. Então ele vai com toda a humildade àquele povo que se julgava eloquente, e ele fala: eu me esvazio da minha eloquência e do meu conhecimento, mas eu vou na minha humildade, com amor e temor, para que o Espírito se demonstre em força e poder, através da pregação, amém?
Em Coríntios 4:3, diz assim, ó: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer outro tribunal. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. E depois Coríntios 4:8-13. Esse eu gostaria que os irmãos abrissem. Vamos ler juntos. 1 Coríntios 4:8-13. Porque aqui fala desses pregadores fariseus, desses pregadores que acham que são donos de si e donos da verdade, do conhecimento verdadeiro. E aqui Paulo dá uma lição do que acontece com o verdadeiro cristão, porque o próprio Cristo falava que não tinha onde deitar a sua cabeça para descansar. E hoje prega-se totalmente o contrário, prega-se a prosperidade. Você tem que ser rico, você tem que ser próspero, tudo que você põe tem que virar ouro. Irmãos, nosso tesouro não está nessa terra, nosso tesouro está nos céus. E a palavra diz que aquilo que é incorruptível é o que nós levaremos, são as almas. Esses são os tesouros que temos que buscar nos céus. Um tesouro incorruptível, onde a traça, a ferrugem não corrói. Mas a glória de Deus vai nos dar o nosso galardão conforme tudo aquilo que merecemos. Então diz assim, irmãos: vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis. E ele completa: e sem nós, seus irmãos. Eu fui seu apóstolo, então você agora é rico e esqueceu do seu apóstolo. Isso é uma metáfora, né? Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. E aqui Paulo fala da perseguição da igreja. Eles eram mortos no Coliseu, com uma forma de espetáculo, por tigres, leões, por gladiadores. Então a igreja era caçada com uma forma de espetáculo. Os cristãos eram colocados em postes para serem acesos como tochas. E aqui eles estão comemorando porque eles são ricos. O verdadeiro cristão é rico, irmãos, rico espiritualmente. A prosperidade não tem nada a ver com ser milionário, com você ser dono de tantas posses. A prosperidade tem a ver de você viver bem com aquilo que Deus te dá e você ter paz. E você ter paz. Isso é a verdadeira prosperidade. É claro que Deus quer, quanto mais nos abençoar, mais poderemos abençoar. O problema é que Deus conhece os corações também, porque Ele sabe que às vezes abençoar algumas pessoas, eles vão reter para si e perder o propósito. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele conhece os corações, e Ele há de abençoar a cada um. Então ele continua: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Acho que não, né? Voltou? Bora lá. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Nós que pregamos a verdade somos desprezados. E vocês são ricos, então vocês são os sensatos. E ele complementa: olha a diferença da realidade de hoje, irmãos. Até agora nós estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. É igualzinho hoje, não é? Não está igualzinho hoje? Nós somos
considerados a escória da terra, o lixo do mundo. Ou ele falou aqui: eu tenho a melhor carruagem, eu moro no melhor palácio, as minhas roupas são de linho puro e fino, de nada tenho falta, de nada tenho falta. É isso que ele disse aqui, irmãos? Podem responder. Não, é tudo ao contrário. Outra coisa, irmãos, quando somos amaldiçoados e perseguidos, abençoamos. E que o Senhor fala: quando te atingirem uma face, oferece a outra. Quando amaldiçoados, abençoamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. E nós somos hoje a escória da terra, o lixo do mundo. E quer que eu fale uma coisa, irmãos, que veio no meu coração aqui? Vai piorar. Vai piorar em todos os sentidos. Vai piorar na distorção do evangelho. Vai piorar a perseguição daqueles que persistirem em ficar até o fim. E só tem a piorar. Mas o Senhor, com a sua graça infinita, Ele há de conservar-nos puros até o fim, cumprirmos a nossa carreira até o final. Amém? Continuando, imoralidade, aqui está no capítulo 5. Toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha que nível chegou. Depois no versículo 6 ele complementa: o orgulho de vocês não é bom. Não sabe que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Mas agora, estou lhe escrevendo que não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Irmão, mas atente-se aqui ao ponto: aquele que se diz irmão. Não diz para abandonarmos aqueles que estão lá fora, porque a igreja significa para fora, não para dentro. Como o trabalho que os irmãos fazem tão bem aqui, igreja para fora. Eles são incumbidos de ir atrás dos alcoólatras, dos idólatras, dos caluniadores, daqueles que têm vícios. Eles são incumbidos disso. Então há diferença aqui. Aqueles que se dizem seu irmão, convertidos em Cristo e andam pecando, esses sim você deve se afastar. Agora, aqueles que estão no mundo, que não conhecem a Cristo, que têm um problema, que são alcoólatras, que têm um problema, que são drogados, viciados, esse nós devemos alcançar. Amém? A igreja é para fora. O significado da igreja, assembleia, para fora. Eu vou fazer um comentário sobre a vida de John Wesley, um pregador famoso britânico. Duas coisas muito importantes, irmãos. John Wesley, ele foi salvo do fogo, tanto que chamam ele de a pequena tocha, porque ele foi salvo do fogo. E ele cresce com os costumes cristãos, os pais cristãos. A biografia dele faz uma referência muito maravilhosa com relação à mãe dele. Fala que graças à mãe dele, os irmãos dele seguiram o caminho. A importância de discipularmos nossos filhos. Então, além de discipularmos nossos irmãos, nossos filhos, o legado aos nossos filhos. E a biografia faz uma referência a Susana Wesley. Fala, que tamanho trabalho ela fez conservando esses meninos no caminho do Senhor. E fala assim, só que ela não alisava não, tá? Quando a vara tinha que comer, a vara comia. E ela era rígida. Então não tenha medo de corrigir seus filhos quando forem necessários. E ele cresce no evangelho. E ele vai para a faculdade, em Oxford. E ele cria um grupo de oração entre os estudantes. Ele cria uma pequena igreja, uma célula. E ele começa a divulgar o evangelho. E a palavra fala que ele era um homem de baixa estatura, franzino.
mas que ele percorria 7.000 quilômetros por ano pregando. E não ia de carro, não ia de avião, ou ele ia a pé ou ele ia a cavalo. E o mais interessante de tudo isso é que fala que ele estudava quando ele estava em cima do cavalo. Olha que testemunho, irmãos. Hoje eu não vou para a igreja porque está garoando. Eu vou sujar meu carro. Vou acordar cedo. O cara ia a cavalo, e não importa. E a região que ele vivia era gélida. Era um inverno rigoroso. E a literatura diz que quando ele ia para as missões, ele ia pregando. E ele fala: meu maior tesouro é poder acordar às 4 da manhã e às 5 da manhã está pregando para os cristãos. Às 4 da manhã eu acordo. E ele tinha a rotina dele. Essa literatura dele fala também que ele praticava esporte para cuidar do corpo. Então ele fazia caminhadas ou corridas, mas ele acordava às 4 da manhã, às 5 da manhã, ou ele estava em oração, ou ele já estava ministrando a palavra de Deus. Olha isso, irmãos, que testemunho fantástico. Quantas almas esse cara ganhou? Quantas almas esse cara ganhou? Então 7.000 quilômetros por ano. Então continuando, a questão da imoralidade. As carnes sacrificadas aos ídolos. Nós, quando novos, crescemos no catolicismo. Então quando chegava sexta-feira, mãe, faz uma carninha aí, mãe. Não, hoje é peixe. Mãe, não gosto de peixe. Não, você não pode comer peixe. Aliás, você não pode comer carne, perdão, hoje é peixe. E às vezes comia peixe uma semana. Misericórdia, mãe, eu vou comer peixe, vou comer ovo a semana inteira. Mas o que está falando aqui, irmãos? Em Coríntios 5:1 diz assim, por toda parte, aqui falando da imoralidade, depois sacrificado aos ídolos. Coríntios 8, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, o que ele quer dizer, irmãos? Naquele tempo, a carne que era oferecida a ídolos, depois eram vendidas em mercados. Então, aqueles que já eram convertidos cristãos, iam comprar da carne. Só que o que ele quer dizer aqui? Se nós cremos que Deus é o Deus único, e que não há outros deuses, a tua consciência não te faz pecar. Então, se nós comermos carne que tivesse sido oferecido a algum Deus, porque nosso hábito é o que quando recebemos o alimento? Senhor, graças te dou pelo alimento, abençoe esse pão, abençoe esse alimento. Nós estamos quebrando ali uma possível maldição. Então o que Paulo diz aqui, se nós cremos que Deus é o único Deus vivo, e que eles creem em Deus pagãos de pedra, de madeira, de ouro, se você comer carne sacrificada a um determinado ídolo, desde que você não compartilhe da mesma ideia, a tua consciência não te faz pecar. Porém, por causa dos fracos, se ele te ver comendo carne que foi oferecida a algum ídolo, ele vai falar assim, o cara é cristão e está comendo carne oferecida a ídolo, então posso comer também. Então, por causa do seu ato, que mesmo sem ter intenção nenhuma, mas veio prejudicar o teu irmão e fazê-lo tropeçar, você estará pecando. Então há uma diferença aqui. A nossa consciência não nos faz pecar, porque nós queremos um Deus único e vivo. Porém, se fizer algum irmão que não está tão bem pecar, não faça. Não faça. Como às vezes alguns irmãos perguntam, mas você bebe? Pode beber? Irmãos, por hábito, nunca tive costume de beber, graças a Deus. Mas a gente, de vez em quando, toma um pouquinho de vinho, com uma pizza ou com uma carne, uma taça e pronto. Nós sabemos o limite. Mas se um dia alguém for lá em casa, e eu souber que ele pode se escandalizar por causa daquele pouquinho de vinho, a palavra diz que eu não devo beber. Porque ele vai falar, o irmão fala aqui, a palavra diz que não pode beber, o irmão bebe,
vai estar distorcendo a palavra. A palavra diz que nós temos que ter domínio próprio, o autocontrole. Então, se fizer escandalizar alguém, não faça. E ele diz: se comer carne me fizer um do meu irmão tropeçar, então nunca mais eu vou comer carne. Por quê, irmãos? O fundamento de tudo isso aqui é o amor. É o amor que Jesus prega. O que ele diz? Amai o próximo como a ti mesmo. Então, se eu fizer um irmão que eu amo pecar, eu vou ser culpado pelo sangue dele. Então, o principal de tudo isso é o amor. Então, se a carne viesse a escandalizar um irmão, não coma mais. E essas carnes eram vendidas em comércio público. Como hoje, se a gente for no açougue, a gente sabe se é ou não oferecido a algum deus pagão? Não sabemos, a gente vai lá, compra, faz o preparo e nos servimos. Mas qual de costume? Abençoe. Pai, apresenta a ti esse alimento, abençoa. E assim é quebrada toda a maldição. Continuando, a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, eu vou ler o 18, 20, 21 e o 28, diz assim: em primeiro lugar, ouço que vocês, quando se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Isso foi ministrado semana passada pelo pastor Carlos Alberto. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque para cada um que come a sua própria ceia, está comendo sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Está falando do mau exemplo. Ali a palavra relata que era tido como uma festa, a festa do amor. Só que para ir para essa festa do amor, aqueles que tinham casa, que tinham moradia, eles deviam se alimentar e irem satisfeitos, saciados para a festa. Mas qual que era o pensamento? Ah, lá vai ter pão e lá vai ter vinho, eu vou para a festa. Então eu vou me servir na festa. Então o princípio de tudo, que é comer o pão como o corpo de Cristo e o vinho como o sangue de Cristo, o propósito já tinha caído por terra. Então eles iam para uma festa. Deveria ser uma festa de comemoração? Sim, a comemoração do sangue e do corpo de Cristo. Mas eles iam para se saciar. Então quando era servido o pão e o vinho, cada um comia o seu lá rapidão e já pegava mais, e tome vinho, já estava embriagado, e o outro com fome não servia da ceia, e virava uma baderna. E Paulo fala: irmãos, e ele repete como foi feita a ceia: aquilo que eu aprendi do Senhor eu faço. Que na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão e deu a cada um, falou: esse é meu corpo, esse é o meu cálice, o sangue da nova aliança, é isso que vocês têm que fazer. E ele fala no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O que é isso, irmãos? É nos analisarmos, é nos examinarmos, como estamos, como está o nosso coração. Quando você pega do pão e do vinho, você lembra de algo que você fez errado, que não estava em conformidade à palavra do Senhor, à vontade do Senhor? Você lembra algo que você fez escondido e pede perdão para Deus? Examine-se o homem a si mesmo, examine o seu coração. Nosso coração é enganoso, o nosso coração é enganoso. A palavra diz: você não está indo para uma festa, você está indo para a ceia do Senhor. Aqui nós estamos reconhecendo que o sacrifício é válido, nós estamos relembrando o sacrifício da cruz do Senhor. Então examine-se o homem a si mesmo. Então quando formos cearmos novamente, não esteja preocupado com nada, esteja preocupado em se autoexaminar, orar a Deus, entregar o coração: Senhor, me perdoa, porque eu fiz aquilo, me perdoa mesmo sem intenção, mas eu fiz. E outra: Senhor, se eu estou fazendo algo que tem desagradado, me mostra para que eu não faça mais. Examine-se o homem a si mesmo. Continuando, dons do Espírito Santo, corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 4, 5 e o 25, eu vou ler. Então no 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, como comentei no começo. Dons de línguas, dons de profecias, dons de ministração, dons de louvar a Deus, dons de servir, tudo vem do mesmo Senhor. Diferentes tipos de ministérios, como nós temos aqui na igreja, irmãos que servem tão bem, e uns até falam:
Me conta com isso, para isso. Conta comigo para isso. Eu prefiro o bastidor, eu prefiro servir, eu prefiro ministrar. Irmãos, no meu caso, eu não disse nada, tá? Mas o Espírito Santo incomodou o pastor e o pastor me desafiou. E graças a Deus, tenho tido novas oportunidades, tudo para honra e glória dele. Mas cada um tem o seu tipo de dom. Cada um tem o seu tipo de trabalho. O diaconato. Cada um tem o seu dom. Dons de pastorear a igreja. Dons de servir ao próximo. Dons de visitar o irmão que está enfermo no hospital. Dons de visitar aquele que está preso. Dons de entender aquele que passou um problema por drogas. E às vezes nós aprendemos na carne para saber a dor do irmão. Às vezes Deus nos permite passar por muitas coisas, que é para que você, depois de salvo, possa alcançar outras almas, porque você sente a dor do irmão, você sabe o que é. Então há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Então, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. O Espírito distribui conforme a quem Ele quer. Tem um caso interessante, irmãos. Uma vez, no período, quando era mais novo, eu cheguei a fazer curso sobre uma outra denominação, que um primo me insistia. E a gente jogava futebol e ele ficou insistindo, a gente morava próximo, a Fá falou, não quero. Eu falei, não, vamos fazer em respeito a ele. Vamos lá. E aí eu comecei a ver as distorções do evangelho. Assim, tem coisa errada aí. O que eu leio não está batendo. E quando eu questionava, ele falava assim, no final você vai entender. No final você vai entender. Eu entendi realmente que ele estava fazendo uma lavagem cerebral em mim para que eu já não entendesse mais nada. Onde eu vou falar da unidade aqui do testemunho. E aí nós jogávamos bola com um grupo. E esse grupo tinha poucos anciãos, que ele chamava de anciãos, e muitos jovens. Mas quando o jogo começava, pau torava, como diz a gíria, né? Então assim, o que nós víamos lá? O cara jogando bêbado, briguentos, violentos, um palavrão atrás do outro. Você fala assim, mas que comunhão bonita é essa aí? Aí os caras, mas era um negócio pesado. E eu falava, né? E eles vinham me questionar. Everton, mas você já se batizou? Eu falei, não, ainda não. Estou fazendo estudo. Não, mas você tem que se batizar, hein? Eu falei, tudo bem, estou aprendendo a palavra. Se for isso mesmo, depois eu me batizo. E de vez em quando, Deus me usava e falava, cara, mas tá certo isso aí? O cara pode jogar bêbado? Tá na palavra? Não, mas você pode quebrar um irmão, que o cara vai trabalhar amanhã, mas você pode quebrar ele e tá tudo certo. E naquela época eu usava um bigodinho mais fino e a barbichinha assim, estilo Dom Juan da vida, vai. Aí um dos anciãos chegou em mim assim, ficou olhando para mim, eu estava do lado de fora, ele ficou olhando para mim, ô Everton, o que é isso aí? Eu olhei assim, o que é isso o quê? Olhando, eu falei, isso aí no seu rosto, tá falando do bigode e da barbinha? Ele falou, o que é isso aí? Eu falei, é um bigode e uma barba, uma barbicha. Ele falou, mas você sabe que pela palavra, pelos costumes, você não pode, né, usar isso aí. Eu falei, mas onde está escrito isso aí? Aí eu usei para falar, falei, tudo bem, eu não posso usar a barba, mas eu vim jogar bêbado, eu posso arrebentar com meu irmão lá, tá tudo certo, mas a barbicha eu não posso ter. Me explica isso direito. Ele falou, não, depois a gente conversa e tal. Bom, irmãos, mas lá era uma sarrafada só, era só paulada, tanto quase quebraram minha perna um dia lá. E eu usei de exemplo também. É de Cristo isso aqui? O cara afundou minha perna, irmãos, ficou roxo. Eu falei, é de Cristo isso aqui? Qual o testemunho disso aqui? Porque o cara queria partir para a briga além disso. E eu falei assim, tudo bem, eu estou indo embora, enquanto ele vir, eu não venho mais. Mas graças a Deus, irmãos, pelo bom testemunho que eu vinha dando, tiraram o rapaz e me chamaram depois. Se eu tivesse partido para a briga, que testemunho eu teria dado? Se eu tivesse feito o que meu eu tinha mandado naquele momento, que testemunho eu tinha dado?
Porque depois eles iam falar, ó, o Everton é de outra denominação, ou o testemunho dele lá também. Eles são bons para acusar, irmãos, mas não para voltar para a palavra. E o mais engraçado de tudo isso, é que acho que no começo do ano eu encontrei esse mesmo ancião na padaria. Aí foi minha vez de ficar olhando para ele. Eu parei e fiquei olhando para ele assim. Tava com um bigode, irmãos, igual do Dom Pedro. Eu falei, aí pode, né? Tava maior que o do Danone. Eu falei, caramba, meu. Aí eu lembrei de tudo aquilo. Eu falei, cara. Mas eu estava indo para o trabalho. Eu falei assim, não vou entrar em questionamento. Mas só veio tudo aquilo na minha mente. Meu, branco ainda. Careca, barba branca e o bigodão branco assim. Eu falei, mas o mundo é redondo, né, gente? Eu falei, não sei nem se ele está seguindo ainda na congregação dele lá ou não. Mas é assim, irmãos. É assim. Então é mais fácil eu acusar o irmão do que eu procurar fazer direito. Então é assim que o Espírito mostra. E Paulo reforça sempre. Qual é a razão de tudo isso? Qual é a razão de você ajudar o próximo? Qual é a razão de você seguir a Cristo? Qual é a razão de você discipular alguém? Qual é a razão da unidade? É o amor. É o amor. E é tão difícil a gente praticar o amor, irmãos. É fácil praticar para aqueles que são próximos a nós, mas e aqueles que nós nem conhecemos? A palavra diz assim, ó, sobre o amor. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Jesus não tinha onde deitar a cabeça para descansar. E quando ele podia, ele lavava os pés dos apóstolos. Ele não ia se vangloriar. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Então a fé em Jesus Cristo, a esperança de uma vida vindoura, mas sem o amor, nada será. Um outro ponto, irmãos, ressurreição. Paulo sempre voltava. O sacrifício de Cristo foi dado por cada um de nós. O sangue de Cristo foi vertido na cruz por cada um de vocês. Mas aqueles que negavam a fé posteriormente começaram a questionar sobre a ressurreição de Cristo. E Paulo falava, não, volte para o sacrifício. Cristo foi crucificado, Cristo morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele continua, ele foi visto primeiramente pelos 12, apareceu para Pedro, depois ele apareceu para mais de 500 pessoas, depois novamente aos 12, então ele fez várias aparições entre nós. O sacrifício é verdadeiro, e não por si só, depois de muito tempo ele apareceu para mim. E ele fala, se Cristo não morreu e não ressuscitou, é morta a sua fé. De nada vale o que estamos pregando se Cristo não ressuscitou. Então ele diz, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O principal de tudo, irmãos, é o sacrifício. O principal de tudo é o sacrifício. A missão do Senhor Jesus, além de pregar, de ministrar, de complementar tudo aquilo que estava escrito dele no Velho Testamento, a principal razão era a morte e a ressurreição. A palavra diz que quando ele ressuscita, todo o mal caiu por terra. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos dele. Nem isso o diabo tem mais. O sacrifício na cruz. A palavra diz que quando Jesus morre, o véu é rasgado de cima a baixo, porque nos dá acesso direto a Cristo, a Deus. Através do sangue de Cristo, Ele nos dá acesso a Deus. Aquilo que antes apenas sacerdotes poderiam fazer, Ele nos dá livre acesso hoje através
do sangue dele. Então, como diz a palavra, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O mal não nos toca mais. O mal não nos toca mais. E Paulo sempre reforçava: existiu sim o sacrifício, existiu sim a ressurreição. Então preguem a verdade, não fujam da palavra, sejam verdadeiros, não tenham medo, preguem a verdade, preguem a verdade. Paulo, irmãos, antes da sua conversão, ele se julgava um perfeito judeu perante a lei. E ele completa: eu fui instruído. E Paulo estudou nas das melhores escolas de fariseus. E ele complementa, está em Filipenses 3:4. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. E ele prossegue: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à lei, perfeito fariseu. Mas o que para mim era lucro no passado, agora eu considero tudo como perda por causa de Cristo. Então tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu aprendi, nada aquilo é válido. Tudo aquilo que eu ganhei como fariseu, todas as riquezas que eu tive, tudo aquilo não vale nada se eu perder a Cristo. Irmãos, olha a preocupação de Paulo. E Paulo sofreu tudo aquilo que ele fazia quando era fariseu. Como ele perseguia, ele foi perseguido. Como ele matava, tentaram matá-lo. Várias vezes apedrejado, várias vezes espancado. Como eu comentei anteriormente ali, John Wesley também não teve uma vida suave não. Várias vezes foi apedrejado e tido como morto, arrastado, como passou Paulo. Então, irmãos, não é fácil. Todos aqueles homens de Deus que verdadeiramente se colocaram de pé para fazer a obra, para pregar o verdadeiro evangelho, sofreram tribulações, sofreram perseguições, mas todos eles chegaram até o fim. John Wesley viveu até 85 anos, saúde plena, fazendo as caminhadinhas deles matinais, pregando às 5 da manhã, vida plena. E da literatura dele diz que no dia que ele faleceu, no dia anterior ele só louvava a Deus, fazendo as tarefas dele de casa e louvando a Deus, agradecendo, louvando a Deus. No dia seguinte o Senhor o recolheu. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Uma partida suave, tranquila, sem sofrimento, o descansar no Senhor. Tem um escritor também puritano, Thomas Watson. Ele diz assim: não é o batismo que faz de alguém um cristão, não é o descer as águas que faz de alguém um cristão. Como o povo em Corinto estava em rebeldia, então não é só o batismo que fará de nós um cristão. E ele diz, ele complementa: alguns descem as águas como pagãos e saem pagãos batizados. E ele completa: descem as águas como demônios secos e saem como demônios molhados. Como é pesado isso. Isso significa o quê? A não mudança de atitude, a não mudança do caráter, o não aceitar ser uma nova criatura em Cristo. É eu ser batizado, aceitar o Senhor e continuar praticando as mesmas coisas. Você vai ser simplesmente um demônio molhado. Então que haja conversão nas nossas atitudes, que haja conversão no nosso pensamento, no nosso falar, no nosso agir. Então mudar as nossas atitudes, aquele que era briguento não seja mais, o que era raivoso não seja mais, o que falava palavrão não fale mais, aquele que brigava com a esposa não brigue mais. Irmãos, mudança de atitude, isso é conversão. É isso que Deus quer de nós, a unidade da igreja, um ajudando o outro, um tentando identificar a necessidade do outro. Nós precisamos ser mais unidos, olhar para a necessidade do próximo com verdadeiro cuidado, com verdadeiro amor. E nós precisamos compartilhar essas necessidades, porque tem coisas que não tem como a gente saber. Várias vezes, por exemplo, irmãos são internados, a gente nem fica sabendo. Como é que vamos orar pela cura do irmão?
Como é que vamos poder oferecer algum tipo de ajuda se não tivermos a ciência? Nós precisamos ter esse contato. Às vezes Deus fala com alguém, te dá uma sensibilidade, mas e quando Ele não falar? O corpo de Cristo. Paulo fala sobre o corpo de Cristo, cada um tem sua função. Cada um tem sua função. Fala que o olho não pode ser o ouvido não tem a função do olho, mas são todos corpo. A mão, o pé, todos são corpo. E cada um é uma parte do corpo que é Cristo. A igreja é Cristo. Nós somos nada. Nós somos só o corpo, só o vaso para que Deus use. Nada, irmãos. Mas nós temos que caminhar em unidade, em união, discipular, se preocupar. E Deus falou muito forte comigo nessa questão. Onde está nosso coração? Nossa preocupação? A gente está preocupado em ajudar um irmão? Você fica contente quando algum irmão recebe uma bênção? Ficamos contentes? Ou vem aquela cutucadinha assim, falando, o cara tá... Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Quando o irmão é abençoado, recebe uma bênção, glória a Deus. Fique contente com ele. Como se entristeça com ele quando ele estiver passando uma necessidade também. Às vezes ele está enfermo. Precisamos pedir isso para Deus, irmãos. Sabedoria. Então, para concluir, nós nunca teremos experiências maiores se a nossa entrega não for maior. Devemos buscar o Senhor com intensidade e sinceridade. A palavra diz, irmãos, que devemos buscar em espírito e em verdade. Que nós possamos aprender com esse povo de Corinto e não praticar os mesmos erros que eles praticaram. De não ter outro Deus para adorar, a não ser um só, que é o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. De não cair em enganação, de não cair em fábulas, invenções do homem, desvios de conduta de homens, de caráter. Irmãos, peçam direção do Espírito Santo, discernimento. Se dediquem mais, jejuem mais, leiam mais a palavra, estudem mais. Devemos fazer nossa parte também, como corpo de Cristo. Discipular, procurar visitar um irmão, procurar ter comunhão. Discipulem seus filhos também. Isso falou também muito ao meu coração. Qual será o legado deixado para os meus filhos? Qual será o legado deixado até para os meus pais? Missão cumprida ou não? Irmãos, caminhar com Cristo é uma vida tranquila, uma vida suave. Virão as lutas, mas você sabe que tudo aqui é passageiro. Você sabe que nós não pertencemos a esse mundo, mas nós temos que fazer a diferença nesse mundo. É para isso que fomos chamados. Então não devemos nos acovardar. Então pregue, pregue, pregue. Se possível, use palavras. Avance. 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 Tenham compaixão pelos outros. Ajude-se uns aos outros. Fujam de fábulas. Procurem sempre um ensinamento correto. Procurem sempre andar com gente melhor que vocês. Procurem sempre caminhar com os nossos pastores. Procure um bom ensinamento. E o bom ensinamento é a palavra. Mas eu não consigo, não tenho entendimento. Peça entendimento a Deus. Irmãos, quando eu fui montar essa pregação aqui, eu fiquei 1 dia e meio montando. E mesmo assim, eu já vinha estudando Coríntios e deu um branco. Pum! Foi Fabiana. Foi pro vinagre. Parece que quanto mais eu estudo, mais some. Parece que quanto mais eu tento, mais é como Paulo fez. Me apresentei a Deus, falei, não é Deus na minha sabedoria, não é naquilo que o Senhor falou, é no poder e no Espírito. Amém? Vamos orar, irmãos?